Olá, mães. Meu nome é Fabiane e eu estou aqui hoje para falar com vocês um pouco a respeito de oração. E eu queria falar sobre Ana, né? Ana, que é considerada uma mulher de oração. Nós sabemos da história de Ana, que foi mãe de Samuel, mas que antes de ser mãe de Samuel, Ana foi uma mulher muito triste e amargurada. Como nós sabemos, Ana era estéril e o sonho e o desejo de Ana era ser mãe. E Ana sempre orava, né? Era uma mulher fiel a Deus, temente a Deus. Então ela sempre orou para que Deus desse filhos a ela. Mas ela nunca não obtinha essa resposta, né? E foram anos e anos, Ana sendo humilhada pela esposa de Eucana, né, que era seu marido, Penina, porque Penina tinha filhos e Ana não tinha. Então ela se sentia muito humilhada com essa situação. Então o desejo do coração de Ana era ter um filho. E todos os anos eles subiam à cidade de Siló para poder entregar as ofertas, né, no templo. E sempre era uma tristeza e uma amargura para Ana, né? Porque todos subia a família toda, né? Os filhos das outras esposas e ela sem nenhum. Mas um dia Ana se derramou na presença do Senhor. Eles foram ao templo e Ana se derramou na presença do Senhor literalmente. A oração de Ana foi diferente naquele dia. A Bíblia nos fala que Ana foi tão assim com a alma, a oração dela foi tão intensa com a alma que até o sacerdote assustou com aquilo e chamou a atenção dela achando que ela estava embriagada, porque ela orava dentro do íntimo dela, né? Ela mexia com os lábios, mas ela estava falando com Deus ali, aquela dor dela íntima, colocando para Deus aquele sentimento dela, mas de verdade, uma forma diferente como ela nunca tinha feito. E naquele momento daquela oração, quando Ana terminou, ela se tornou uma outra mulher, né? Ana já não era mais triste, ela já não ficava mais amargurada, ela já começou a comer melhor, a beber melhor. E ela começou a mudar, até o semblante, a Bíblia fala que até o semblante de Ana mudou depois dessa oração. O que cabe a nós entender que ela sentiu uma confiança naquela oração que ela entregou para o Senhor naquele dia. A fé dela era tão grande, tão certa, que Deus tinha ouvido ela e que Deus ia fazer algo na vida dela diferente, que ela mudou, né? Ela desentristeceu, o semblante mudou, ela se tornou uma outra mulher e foi embora para casa. E Deus cumpriu a promessa, né? Ele deu Samuel a Ana. Ela fez um voto com ele que assim que ele crescesse, desmamasse, ela devolveria ele para o templo para ser criado e ensinado pelo profeta naquela época, que era Eli. E Ana cumpriu a promessa, né? Assim que Samuel desmamou, ela foi lá e entregou Samuel para ele, para ser criado por ele. E Ana via Samuel uma vez no ano, sempre que ela subia na cidade de Siló para entregar as ofertas, é quando ela via Samuel. Bom, essa história a gente já sabe, né? Imagina assim, Ana, né? Pediu tanto a Deus um filho e quando ela teve esse filho, ela entregou para Deus esse filho. Mas a gente pensa assim, nossa, mas será que a gente teria coragem, né? Não deve ter sido fácil para ela, né? Ter entregado o filho dela, ter devolvido o filho dela. E além disso, deixar para uma outra pessoa cuidar. Mas Ana confiava que quem ia cuidar de Samuel não era Eli. Ela sabia que quem estava cuidando de Samuel era Deus, né? Porque ela entregou Samuel aos cuidados de Deus. Então a gente tem muita coisa para aprender com Ana, né? Uma dessas coisas é isso, é o cuidado de Deus com os nossos filhos. Que a partir do momento que a gente realmente entrega os nossos filhos ao Senhor, de todo o nosso coração, né? A gente tem a certeza que é Ele quem cuida, que não somos nós, que não somos nós, que não é nós enquanto pais, que não é no mundo, que não é nada que Ele vai aprender, é Deus em quem está cuidando. Outra coisa que a gente aprendeu muito com a Ana foi a questão da oração.
né? Ana orou muitas vezes e Deus nunca deu sim para ela, nunca dava o sim para ela, até um certo momento que ele sinalizou positivo, dando filho para ela. Então, assim, a gente entende que nós não devemos deixar de orar pelos nossos filhos, nunca, né? Nós temos vários problemas, às vezes, com os filhos. Nós somos mães, né? Então, são filhos desviados, são filhos que ainda não conhecem a Deus, são filhos que às vezes estão no vício, são filhos que estão doentes. E muitas vezes a gente parece que está cansado, né? Porque a gente ora, a gente coloca diante de Deus, a gente clama, a gente suplica e a resposta às vezes não vem. Então, minha querida, eu quero dizer para você que a resposta vem. Um dia ela vem, né? Às vezes não da forma como a gente quer, porque a gente sabe que nem sempre as nossas orações são as orações que Deus quer, né? A gente sabe que muitas vezes o que nós queremos não é aquilo que Deus quer para nós nem para os nossos filhos, mas nós não devemos desistir de orar. Que assim como Ana, a gente permaneça firme em oração por aquilo que a gente deseja para os nossos filhos, pela cura, pela restauração, pelo livramento, né? Então, assim, Ana nos ensinou muito isso. Que quando a gente derrama mesmo diante do Senhor, com toda a nossa alma, com todo o nosso íntimo, o Senhor nos ouve. Ele nos ouve. E que nós possamos ficar tranquilas, que Ele é quem cuida dos nossos filhos. Mas que nós jamais, 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 jamais devemos desistir de orar. Samuel foi fruto de oração de Ana, né? Então, nós não devemos desistir nunca de orar pelos nossos filhos, de interceder, de entregar a vida deles a cada dia, a todo instante, porque você pode ter certeza que Deus está nos ouvindo, Deus está cuidando, Deus está ali com a mão dele sobre os nossos filhos. E outra coisa que Ana nos ensina é o valor de nós dedicarmos os nossos filhos ao Senhor, de ensinar o caminho, de ensinar quem é Deus, de mostrar para eles o verdadeiro caminho, né? Eu sei que tem muitos filhos que já estão grandes, que às vezes a gente não teve oportunidade disso, mas que a gente persevera em oração, porque Deus vai fazer a obra na vida dos nossos filhos, seja numa cura, seja numa intervenção de vício, seja, né, para trazer ele de volta para os pés do Senhor, seja para conhecer o Senhor, que nós permanecemos firmes como Ana. Coloca mesmo diante de Deus, não desista. Não desista, não desanime, porque Deus está ouvindo sua oração. Ele tem o tempo de não, mas ele tem o tempo de sim, tá? Então eu creio que de uma forma ou de outra, Deus está trabalhando na vida dos nossos filhos. E nós, como mães, nós temos um instrumento que Deus nos deu. Nós, como mães e pais, né? A gente tem um instrumento que Deus nos deu, que foi a oração. A oração é um instrumento que Deus deu aos pais para poder apresentar os filhos diante do trono dele. Então, que a gente nunca se esqueça disso, tá? Acabou que eu me alonguei muito, mas é porque é uma mensagem muito assim intensa, né? E que Deus possa falar ao seu coração e que possa fazer com que você permaneça firme em oração. A oração é muito importante. É um vínculo que você tem com Deus e uma forma de você apresentar a sua casa, sua família, seus filhos diante do Senhor. Amém? Um grande beijo para vocês, fique com Deus e até mais.